Provérbios, capítulo 21, versículo 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o reconhecimento. Isso é na versão revista atualizada, né? Na versão, na linguagem de hoje, diz assim: quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. Já na versão contemporânea diz assim: o insensato só aprende do jeito mais difícil, mas os sábios aprendem muito escutando. Então vejam só. Esse provérbio está abordando o julgamento sobre o coração das pessoas, o insensato e o sábio, né? E a importância de ser sábio, de ser justo, de ser reto, de viver de forma decente. Então, quando o escarnecedor é castigado, o ignorante torna-se sábio. O ignorante aprende, né? Pessoas mais humildes vão aprender com a lição. Quando o escarnecedor é castigado, o ignorante torna-se sábio. Então, essa primeira parte de Provérbios destaca essa relação da aprendizagem, né, através das observações das ações dos outros e das consequências das ações dos outros. Então, quando alguém zomba, escarnece, né, ou desdenha das pessoas, ou debocha das pessoas, ele sempre vai ter consequência negativa. Sempre vai trazer consequência negativa. E essas consequências negativas, muitas vezes, são lições que as pessoas têm e aprendem para que as outras entendam que elas não devem agir dessa forma. Serve de lição para elas. Muitas vezes o castigo que o outro recebe serve de lição. Vamos dar um exemplo, irmão. Embora tem pessoas que... E aí é quando a Bíblia chama de tolo. A gente vê aí todos os dias jovens se envolvendo com drogas. Todos os dias. E o resultado de muitos jovens que se envolvem com droga é que o vício existe cada vez mais um uso maior de uma quantidade de drogas. E o jovem não tem emprego. Ele depende do dinheiro dos pais, muitas vezes. Por não ter emprego, ele faz o quê? Ou ele vai pedir à mãe e ao pai, ou ele vai cometer um delito, ou seja, vai roubar, ou ele fica devendo ao traficante. E o resultado da dívida da droga ou é a morte, ou ele arrumar dele e pagar. E a gente vê todo dia jovens sendo mortos por dívidas de droga. Todo dia. A gente pode abrir o noticiário, todo dia você vê jovens sendo mortos por dívida de droga. Um jovem com 16 anos, 17, 14. Já vi até criança com 11 anos pagar com a própria vida dívida de droga. E aí a consequência é o quê? A morte. Mas todo mundo vê isso aí. As pessoas veem isso no noticiário todos os dias. E isso é alertado. Mas mesmo assim tem jovens que ainda vão se envolver com drogas. É um assunto complexo, porque envolve o quê? A realidade de dentro da casa dele, como era a estrutura familiar muitas vezes. Não é? Tem até pesquisa mostrando que filhos de pais separados têm uma grande propensão, uma grande possibilidade de se envolver com drogas. Uma grande possibilidade de se envolver com drogas. Eu conheço o caso de um que o filho, o pai separou-se e o filho
estava agora, depois de mais de 20 anos, isso é 92, 2002, 10 anos, 2012, 30 anos, né? 30 anos. O menino aí com os seus 12, 13 anos, começou a se envolver com drogas, porque ele disse ao pai dele que primeiro que ele ganhava uma bolsa de estudo, porque ele era esportista. E a mãe pegava o dinheiro da bolsa de estudo e, em vez de repassar para ele, não, ela gastava. E ela se envolveu com outros homens. Se envolveu com vários homens. E ele disse que não suportava ver toda semana a mãe dele envolvida com outro homem. Ou todo mês, ou a cada 3 meses, né, se envolvendo com outros homens. Né. E ele disse que não suportou, e aí ele se viciou em drogas. Ele se viciou em drogas, e ele até um tempo atrás estava no centro de recuperação, por conta da droga. E por conta da droga ele teve problema no casamento. E ele separou-se, e ainda para completar ele teve 2 filhos. Os 2 filhos nasceram com a diferença de 1 semana, de 2 mulheres diferentes. Você vê, tudo isso consequência da droga na vida de um indivíduo. Vários fatores envolvidos. Né? Então, esse é um exemplo das consequências negativas, né? De quem muitas vezes não age como sábio, age como ignorante, no sentido de ser tolo. Né? E aí a gente vê essas lições, mas muitas vezes os outros veem, mas não atinam para isso. Nós éramos para ter uma juventude que não se envolveria com droga, porque está vendo exemplos disso aí. Eu, na minha juventude, eu tive amigos, a gente tinha um grupo de amigos que moravam em ruas próximas, né? Uma rua antes, uma rua depois, ou 2 ruas antes e 2 ruas depois, ou seja, muito próximo, né? Num raio aí de 500 metros, eram mais ou menos 12 jovens, tudo que foi criança, cresceu todo mundo junto, e desse pessoal, eu acho que quem está vivo somente eu e mais outro. Mas tudinho ou morreu assassinado, ou foi preso, ou se envolveu com drogas, outros tiveram problemas cometendo homicídio, foram mortos, né? Infelizmente. Mas como eu disse para os irmãos, uma vez eu vinha com esse pessoal e a gente vinha à noite, todo mundo caminhando, conversando, né? A jovem, tinha uns 14 para 15 anos. E um rapaz de longe chamou um dos que estavam no meio do grupo. E aí chamou de longe, a gente sem entender o que é. Quando chegou lá, o indivíduo era assaltante. Era um assaltante. Ele estava com revólver, estava com várias bolsas, né, e documentos, dinheiro de pessoas que ele tinha assaltado. Ele tinha vindo de outra cidade, né? E estava ali separando o dinheiro e o que não era e jogando fora. Carteira, bolsa. E quando eu vi aquilo, eu me assustei na hora, né? Porque eu nunca tinha visto assim de perto. Né? Uma pessoa que personificava o mal. O cara era assaltante. E ele era amigo de um dos que estavam no meio. E aí um que estava no meio disse assim, ninguém viu nada. Ninguém viu nada, tá certo. A partir daquele dia eu me afastei desse grupo de pessoas. E foi desse grupo aí que eu acho que só tem vivo mais 1 ou 2. Todos já foram mortos já. Ou se envolvendo com crime, ou se envolvendo com maldade, ou se envolvendo com gente que não presta, como a gente diz, né? Ou problema de drogas. Então, a gente tem que ter essa mentalidade de ver o mal e não querer se associar a ele.
Mas mesmo assim tem muito jovem que continua se envolvendo, muitas vezes com aqueles falsos amigos que chegam e chamam para ir e oferecem droga. Quando eu era jovem me ofereceram droga também, mas eu disse que não queria. Né? E você fica naquela situação de que o indivíduo oferece a você e você diz que não quer, ele já começa a ficar com raiva de você, porque você não quis. Muitas vezes acontece isso. E aí o jovem aceita, para fazer parte daquele grupo de pessoas. Às vezes aquele rol de amigos que ele tem, não tem outras amizades, entendeu? Por isso que a gente tem que pregar o evangelho a essa juventude que está aí fora. Para eles terem a possibilidade de uma porta de saída, né, da droga, ou de outros problemas, né, envolvidos. Então, quando a pessoa, mesmo na sua falta de conhecimento, na sua tolice, ela é instruída, e ela é uma pessoa sábia, porque por trás de um tolo também há um sábio. Uma pessoa que há a possibilidade de ela tornar-se uma sábia. Quando ela entende e consegue discernir o certo do errado. Alguém chama a atenção e ele realmente reconhece que está errado e precisa mudar. Né? Então, é por isso que é importante dar instrução e ensinar continuamente as pessoas. No nosso caso, a gente ensinar o Evangelho de Cristo. Para que essas pessoas possam começar a adquirir sabedoria. Possam adquirir sabedoria. Então, e a sabedoria, como eu já disse para os irmãos, é uma busca de conhecimento sem fim. É uma busca de conhecimento através da leitura, né, de bons livros, de bons textos, de livros como Provérbios, que você lê e tem instrução para você, tem coisa boa para você, alimento de qualidade. E você sempre está aprendendo. Né? Então, esse conhecimento associado a outros conhecimentos, né, o conhecimento secular, que pode ser um conhecimento na área de filosofia, na área do direito, na área da economia, na área da sociologia, da psicologia, da antropologia, né, na área da ciência política, em várias áreas, na área da música. As pessoas dizem, mas a música vai ensinar muita coisa para ensino. Ensina que a gente tem que saber viver em harmonia, porque uma música bem tocada, ela tem que ter uma harmonia envolvida. Uma música que agrada os ouvidos é uma música que é harmoniosa. Então a música ensina que nós devemos viver em harmonia, e a harmonia nos ajuda a dar beleza à vida. Para que a gente possa aprimorar o nosso conhecimento. Essa passagem está mostrando que essa dinâmica de aprendizado, através da experiência, através dos ensinos, através do conhecimento, através das amizades, através dos relacionamentos, ela pode ser positiva e negativa, porque se você vai se juntar com pessoas do bem o tempo todo, você tem uma propensão a acertar mais nas suas escolhas serem boas. Mas se você começa a se juntar com pessoas que fazem mais escolhas, você tem uma grande possibilidade e probabilidade de começar a fazer escolhas erradas. E aqui está dizendo que a correção é importante para corrigir quem? Os escarnecedores. Corrigir aqueles que não conseguem discernir muitas vezes o certo e o errado. E a correção é um bom ensino para o indivíduo aprender. E isso vai se ampliando como? Com o conhecimento. É através do conhecimento que a gente amplia. Né? Então a reflexão que nós temos que ter, meus irmãos, é que nesse processo de aprendizado e crescimento, Deus tem uma grande parte, né, de participação. Nessa parte de sabedoria divina. Né? Porque tanto a correção como a instrução fazem parte do plano de Deus para o caráter do homem, para moldar o caráter do homem. Tanto a correção quanto a instrução. É ensinar e corrigir, ensinar e corrigir.
esse processo de ensinar e corrigir, estudar e corrigir, e se corrigir, faz com que a gente se aprimore e comece a não errar tanto. Então, não achar que isso vai ser resolvido assim, como no estalar de dedos ou de forma rápida, né? Da noite para o dia. Isso faz parte do quê? Da experiência que a gente vai adquirindo, né? Com a sabedoria e o conhecimento. Então a gente é convidado para quê? Para a gente avaliar as consequências das nossas ações. É aí que a gente obtém sabedoria e a gente corrige, né? E buscar pelo aprendizado para o nosso desenvolvimento pessoal. Para que a gente se aprimore como pessoa, como ser humano. Então a gente vê que é importante a correção, é importante a instrução, é importante o ensino, é importante adquirir conhecimento e associá-la a ela a sabedoria para que a gente possa nos desenvolver mais. E esse processo tem que ser constante.